boa tarde a todos. Começo por reiterar o nosso agradecimento à Fundação Francisco Manuel dos Santos pelo apoio que nos deu para a realização deste trabalho. Foi, de facto, algo que fizemos com muito gozo. Agradeço também à Senhora Presidente da Câmara de Porto Alegre, a Doutora Adelaide Teixeira, a amabilidade de nos receber aqui na sua casa também. Portanto, pediram-nos para apresentar de uma forma muito breve o nosso estudo. Nós, de facto, já terminámos o estudo há 1 ano e meio, mas pediram-nos para atualizar a parte da participação eleitoral. É isso que tentarei fazer, sendo breve o mais possível. Portanto, o estudo, tal como o nome indica, procurou avaliar o impacto da introdução da limitação de mandatos, tanto nas autarquias. Tinha 2 vertentes o estudo. Por um lado, pretendíamos analisar os efeitos nas finanças públicas, portanto, ao nível dos decisores públicos, e também em termos de participação eleitoral. Destes 2 estudos resultaram 2 publicações científicas que eu aqui vos trago, portanto, um no Electoral Studies sobre a participação eleitoral e um outro que foi aceito a semana passada também num jornal da área da economia, Direito e Economia. Portanto, em termos de enquadramento, aquilo que nós temos, portanto, foi uma lei que alterou de uma forma profunda o poder local. Portanto, a lei que introduziu os limites ao número de mandatos nas autarquias locais foi uma lei aprovada em 2005, entrou em vigor em 2006, mas foi na altura decidido que os autarcas que já estivessem no seu 3º ou até no número superior de mandatos poderiam recandidatar-se para mais um mandato e, portanto, a lei só teve efeitos práticos nas eleições de 2013. E foi, de facto, um momento histórico. Se vocês virem aqueles 160 que ali aparecem, portanto, é o número de presidentes da Câmara que estavam impedidos de se recandidatar devido à lei da limitação dos mandatos. Portanto, dos 308, 160, quase metade, estavam impedidos de se recandidatar. Até lá, portanto, aquilo que nós verificamos é que, de facto, existia uma taxa de recandidatura muito grande entre os autarcas, superior a 80%, e também taxas de sucesso muito grandes, portanto, mais de 80% conseguiam ser reeleitos. E isso explica, de facto, a chamada era dos dinossauros, como se falava na altura, não é? Portanto, tínhamos aqui um número bastante significativo de autarcas que permaneceram no poder durante muitos anos. 2 desses autarcas, o Francisco Mesquita Machado, de Braga, e Jaime Marta Soares, permaneceram mesmo sempre em funções. Portanto, com 10 mandatos, 37 anos. Mas, mesmo assim, tínhamos 31 presidentes de Câmara com mais de 20 anos no poder. Portanto, 2013 foi, de facto, aqui um marco histórico e que nos permitiu fazer uma análise algo próximo até de ciências mais da área da saúde, ou seja, fazer quase aqui uma experiência natural, okay? Algo que não acontece muito nas ciências sociais, mas nós tivemos de facto aqui um choque exógeno, um choque que foi imposto de cima, porque foi também uma decisão tomada ao nível da Assembleia da República e, portanto, que tem vantagens também do ponto de vista de investigação e da exogeneidade da análise. Portanto, nas eleições seguintes, em 2017, nós tínhamos aqui 41 autarcas que, quando foram eleitos, estariam limitados e nas eleições de 21 serão 50. Embora o nosso estudo inicial tivesse terminado aqui nas eleições de 2013, que eram os dados disponíveis à altura, portanto, a Fundação pediu-nos agora para atualizarmos os dados com a informação referente às eleições de 2017. Nós, para além deste trabalho estatístico e econométrico, como fazemos muito nas áreas de economia, fizemos também aqui um estudo de caracterização dos autarcas e procuramos avaliar em que medida algumas características dos autarcas se alteraram, tanto com a limitação de mandatos. Portanto, procuramos analisar destes 160 autarcas que estavam limitados, qual foi o seu comportamento, portanto, tanto a sua carreira política, digamos assim, as suas opções políticas não terminaram naquele momento, houve vários que continuaram a assumir um papel ativo, e então aquilo que nós vimos da nossa contabilização foi que destes 160 que não se puderam recandidatar em 2013,
75 foram candidatos nesse mesmo ano à presidência da Assembleia Municipal. Portanto, são aqueles círculozinhos ali a laranja, são 75. Depois temos também 10 autarcas que se candidataram à Câmara de outro município, tendo 6 desses autarcas sido reeleitos, portanto, noutro município. 3 autarcas integraram uma lista para a Câmara e tivemos depois também aqui 24 autarcas que se demitiram antes de terminar o mandato, deram lugar, na maior parte dos casos, ao seu vice-presidente, e nós procuramos analisar, portanto, esta diversidade. Tínhamos aqui 160 autarcas limitados, procuramos analisar, não só comparar o antes e o depois, os reelegíveis com os não reelegíveis, mas também explorar esta diversidade dentro dos 160 que estavam limitados. Fizemos também o estudo ao nível das juntas de freguesia e, neste caso, portanto, tínhamos aqui um outro elemento que tínhamos que ter em atenção, que foi a reorganização administrativa do território das freguesias. Portanto, tínhamos aqui 910 freguesias que surgiram fruto dessa reorganização e para estas freguesias o contador do número de mandatos foi colocado a 0. Okay? Portanto, nós trabalhamos só com o remanescente dessas 2.000 e tal freguesias. Aquilo que verificámos foi que 884 presidentes de junta eram não reelegíveis e os restantes 1.298 que não foram afetados pela reorganização do território tinham presidentes reelegíveis. Atualizámos também os nossos dados com os resultados das eleições de 2017. Portanto, aqui no início do mandato nós tínhamos 41 presidentes de Câmara que não se podiam recandidatar, portanto, uma diferença substancial em termos de número. 2013, 160, aqui 41. Destes 41, 13 candidataram-se no mesmo ano à presidência da Assembleia Municipal. Um candidatou-se à Câmara de outro município, por sinal foi aqui à Câmara de Porto Alegre, mas não foi bem sucedido. 2 integraram uma lista para a Câmara e 8 autarcas demitiram-se e houve ainda 2 que faleceram. Em termos das freguesias, portanto, os números agora também são bastante menores, naturalmente. Passamos de 884 para 336 presidentes de junta de freguesia não reelegíveis. Quando analisamos, portanto, um mapa com os municípios nas eleições de 2013 e 2017, vemos naturalmente, portanto, os dados que tem aqui à esquerda são para as eleições de 2013, que há um número muito significativo, os tais 160 municípios, onde os autarcas já estavam há 3 ou mais mandados. Depois há 61 municípios onde os autarcas estavam há 2 mandatos e havia apenas apenas 87 municípios onde os autarcas estavam ainda no seu primeiro mandato. Nas eleições de 2017, o mapa altera-se consideravelmente e, como veem, portanto, passamos agora a ter apenas 41 presidentes de câmaras municipais limitados. Fizemos também uma análise quanto às características dos autarcas e podemos constatar que em alguns aspectos, nomeadamente em termos de educação, terem ou não curso superior, houve alguma alteração e também em termos de idade. Portanto, os dados que conseguimos recolher dizem respeito à residência dos autarcas, se são naturais ou não do concelho, se têm curso superior, se são mulheres e a sua idade. Vemos que a grande maioria dos autarcas reside no concelho, portanto 91%, e não houve grande oscilação das eleições de 2013-17. A maioria também são naturais do concelho. Quanto a curso superior, 87% em 2013 tinham um curso superior e houve aqui um incremento, portanto, com esta limitação de 160 autarcas, os autarcas que venceram tinham um grau de instrução superior, o que é natural, não é? E também algum rejuvenescimento, portanto, a média etária passou a ser de 60 anos, portanto, caiu cerca de 3 anos. Quanto ao número de mulheres, não houve grande alteração, até houve uma pequenina diminuição.
menos uma mulher, mas nas eleições de 2017 já houve um incremento considerável, com mais 9 mulheres a serem eleitas como presidentes de Câmara. Apesar de tudo, portanto, em 2013 eram apenas 7%, em 2017 são 10%, continua a ser uma percentagem ainda bastante reduzida. Quanto à participação eleitoral, portanto, aquilo que nós fizemos foi estimar um modelo de diferenças nas diferenças. Portanto, tal como vos disse logo no início, portanto, nós temos aqui um choque, temos aqui quase uma experiência natural que foi introduzida, temos um antes e um depois, e o que procuramos fazer foi comparar esses valores dos autarcas que não estavam limitados com os valores dos autarcas que padeceram, que tiveram este tratamento, digamos assim, em termos de não se poderem recandidatar. Fizemos a análise para os municípios e ao nível das freguesias, portanto, no que diz respeito à participação eleitoral. Colhemos os dados de 97 a 2017. Começamos também por fazer, procuramos visualizar estes dados sobre a participação eleitoral em termos gráficos. É isso que eu vos mostro aqui. Portanto, o primeiro gráfico diz respeito a valores para os municípios, o segundo para as freguesias. E aquilo que vê, portanto, a linha cinzenta é a média nacional, a linha a preto são os valores médios nos municípios não reelegíveis em 2013 e a vermelho para os municípios onde o autarca era reelegível. Nós vemos claramente que a partir de 2005 há uma quebra considerável na participação eleitoral. Se olharmos ali para a média, vemos que cai consideravelmente. Vemos também que a participação nas eleições era menor nos municípios não reelegíveis, que vocês veem aqui a preto, do que nos municípios reelegíveis. Mas o que vemos ali em 2013 é que as duas linhas, portanto a linha preta e a linha vermelha, se aproximam. Portanto, apesar de cair a participação eleitoral, o diferencial de participação torna-se menor. Portanto, em 2009, o diferencial, se vocês compararem 61,6 com os 63,6, são 4 pontos, 65,6. Em 2013, este diferencial passa para 2,7, que nos dá alguma indicação de que poderá haver aqui um efeito positivo da limitação de mandatos em termos de participação eleitoral. Se analisarmos os dados para as freguesias, isto ainda se torna mais visível. Portanto, vemos também uma redução da participação eleitoral, mas vemos que as duas linhas, a preto e vermelho, praticamente se sobrepõem em 2017. Portanto, se vocês virem os valores para 2009, temos 64,3 para os autarcas não reelegíveis, 66,2, portanto um diferencial ainda bastante grande, mas em 2013 as linhas quase se sobrepõem. Não chega apenas uma análise gráfica para tirarmos conclusões robustas sobre isto, então aquilo que fizemos também foi um estudo mais estatístico e econométrico. Pediram-nos agora para esta apresentação que atualizássemos os dados com as eleições de 2017 e é isso que eu vos mostro aqui nestes gráficos seguintes. Queria que vocês se centrassem mais aqui nos valores 13-17, que é a novidade, sendo que agora aqui nós dividimos, portanto, os não reelegíveis em 2013, que é a linha a verde, e os não reelegíveis em 2017, que é a linha a preto. E aquilo que vocês veem é que, portanto, nas eleições de 2017 houve até um pequeno incremento na participação eleitoral, face às de 2013, mas esse incremento foi bastante maior nos municípios e nas freguesias não reelegíveis, que tinham autarcas não reelegíveis em 2017. Reparem aqui, eu não tenho aqui o ponteiro, mas vejam como esta linha sobe, e tem uma inclinação muito maior que qualquer uma das outras, e nas freguesias ainda mais, destaca-se. Mais uma vez, nos dá aqui alguma indicação de que há aqui algum efeito, algum impacto da limitação de mandatos na participação eleitoral.
Em termos estatísticos, portanto, nós corremos aqui um modelo de diferenças nas diferenças, estimamos isto por vários métodos, não vos vou amassar aqui com essa componente mais técnica. Procuramos, com esta figura, passar-vos a mensagem essencial. Portanto, nas barras a preto, vocês leem o impacto destas variáveis que aqui aparecem no eixo horizontal, usando o período de dados que vai até às eleições de 2013, e nas barras a verde, o efeito considerando já as eleições de 2017. Ok, então o que é que vocês veem? Veem que, de facto, trabalhando com dados ao nível do município, termos um presidente da Câmara Municipal não reelegível tem um impacto positivo de cerca de 1 ponto percentual na participação eleitoral, isto considerando os dados apenas até 2013. Se incluirmos já as eleições de 2017, o efeito continua a ser estatisticamente significativo, ligeiramente menor, o que também não é de estranhar, dado que a magnitude não foi tão grande como em 2013. Depois, portanto, ao nível dos municípios, nós consideramos também a percentagem de votantes que pertence a freguesias com autarcas limitados, tem aqui um pequeno efeito positivo também na participação eleitoral. E como não podia deixar de ser num estudo estatístico, nós incluímos toda uma série de outras variáveis que já sabemos de estudos anteriores que condicionam a participação eleitoral. Assim vemos que, por exemplo, a taxa de desemprego tem um efeito positivo também na participação e que a presença de listas independentes ali no final leva também a uma maior participação eleitoral. Portanto, as pessoas vão votar mais nestas situações. Depois temos a dimensão populacional a diminuir, portanto a aumentar a abstenção, crescimento populacional também, um menor nível de instrução da população também contribui para uma maior abstenção, uma maior margem de vitória do autarca nas eleições anteriores também aumenta a abstenção, assim como semelhança partidária entre o autarca e o primeiro-ministro, neste caso. Este gráfico replica o estudo, mas para as freguesias. Portanto, o anterior usava como objeto de análise os municípios, este analisa os dados ao nível da freguesia. Mais uma vez, portanto, para o nosso estudo, que se centrava na limitação dos mandatos, os dois efeitos principais estão ali naquelas 4 barras com o contorno a vermelho, e veem que, portanto, confirmamos mais uma vez, um presidente de Câmara não reelegível nas eleições, portanto, com dados até 2013, teve um impacto positivo de cerca de 1 ponto. Se a este presidente de Câmara não reelegível nós adicionarmos também um presidente de junta não reelegível, isso fez também aumentar a participação eleitoral noutro ponto, portanto, 1 mais 1, 2. Quando juntamos os dados das eleições de 2017, os efeitos caem um pouco, mas mesmo assim continuam a ser estatisticamente significativos. As restantes conclusões mantêm-se, portanto, o maior número de partidos na Assembleia de Freguesia, a presença de listas de independentes leva a uma maior participação eleitoral e um menor grau de instrução, uma maior margem de vitória do Presidente da Junta, semelhança partidária com o Presidente da Câmara e com o Primeiro-Ministro levam a uma maior abstenção, menor participação. Pronto, e não querendo alongar-me muito mais, portanto, o enfoque do nosso estudo foi de facto o impacto da limitação de mandatos. Há muito poucos trabalhos sobre isto, muitos mesmo. Nós só conseguimos identificar no mundo inteiro 2 para a Califórnia, que nós saibamos não há trabalhos sobre isto. E aquilo que os dados nos mostram é que de facto a presença de autarcas limitados, ou a lei da limitação de mandatos, contribuiu de facto para uma maior participação eleitoral. É um efeito modesto, cerca de 1 ponto percentual, ainda assim é um efeito estatisticamente significativo. A introdução dos dados das últimas eleições, portanto de 2017, corroborou os resultados anteriores, a dimensão do efeito diminuiu um pouco. O Francisco depois terá a oportunidade de explicar o porquê desta situação.
E, portanto, todos os outros fatores que já tinham sido comprovados em estudos anteriores se mantêm estatisticamente significativos. E era basicamente isto que eu vos queria transmitir. Muito obrigada pela atenção.